Nós estamos numa série Síndromes e nós vamos falar nessa noite sobre a síndrome de Jessé. Alguém lembra qual foi a primeira síndrome? Síndrome de Balaão. E hoje a gente vai falar sobre a síndrome de Jessé. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Samuel. Primeira Samuel 16, 11. Sei que toda vez eu falo isso, mas eu espero não demorar. A última vez que eu falei isso foi 50 minutos de mensagem, mas eu espero mesmo hoje não demorar. 1 Samuel 16, e você pode deixar sua Bíblia aberta aí em 1 Samuel 16, nós vamos ler alguns textos, mas nós vamos começar no versículo 11. 1 Samuel 16, 11. Quem achou diz amém? 1 Samuel 16, 11 diz assim: Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os moços? E disse: Ainda falta um menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Eu quero que você feche seus olhos novamente. Nós vamos orar de novo, para que Deus ele fale com a gente, para que a nossa mente seja firmada somente nele, sem distrações. Amém? Você pode começar a orar aí. Você pode orar? Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas ao teu nome, pelo teu amor e a tua fidelidade. Muitos questionam onde está o teu Deus, mas o nosso Deus está no céu e faz tudo do jeito que lhe agrada. E que nessa noite, Senhor, tudo aqui, durante essa ministração, no coração dos seus filhos, seja exatamente da maneira que agrada ao Senhor. Toma cada mente cativa em tuas mãos. Nós repreendemos em nome de Jesus toda distração, toda ação do diabo, que nada venha impedir que a tua palavra seja ministrada, que seus filhos sejam tocados pela tua voz, alcançados, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E hoje a gente vai falar sobre esse homem chamado Jessé. Nada mais, nada menos de que um pai de um dos reis mais importantes, um dos reis mais conhecidos da Bíblia. E a gente vem falando sobre síndromes. Semana passada nós falamos sobre a síndrome de Balaão, e hoje nós vamos falar sobre Jessé e sobre a síndrome de quem não valoriza os da própria casa. Então Jessé, ele representa essa pessoa que ele não consegue valorizar aqueles que são da sua casa. E para a gente entender todo o contexto desse versículo que a gente leu, a gente vai voltar 1 Samuel 16, que você não fechou sua Bíblia. A gente vai no primeiro versículo, que diz assim: O Senhor disse a Samuel: Até quando terás dó de Saul, tendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, eu te enviarei a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos seus filhos para ser rei. Então Deus ele chega para Samuel e ele manda Samuel ir até a casa de Jessé,
porque Deus escolheu um dos filhos de Jessé para ser rei. Deus havia rejeitado Saul, né? Como a gente sabe, Saul desobedeceu. Saul, ele era precipitado, ele fazia o que o Senhor não mandou fazer, não mandava fazer. Ele queria agradar o Senhor, mas ele fazia coisas que não era da sua responsabilidade, e ele não tinha o coração que o Senhor estava procurando para um rei. Então Deus havia rejeitado Saul, e o Senhor então, ele chama, ele escolhe, ele olha para alguém, ele encontra alguém que tinha um coração que ele procurava. E Deus ele chama, Deus ele escolhe Davi para ser rei no lugar de Saul. Só para a gente entender, Deus ele manda Samuel ungir Davi, mas Davi ele é ungido rei, mas ele não toma posse como rei. Davi ele só vai ser rei de fato de Israel depois da morte de Saul e depois da morte do filho de Saul, que é chamado Isbosete. Saul ele é o primeiro rei de Israel, ele reina. Depois da morte dele, Davi então ele reina em Hebrom. Davi primeiro, antes de reinar sobre Israel, ele reina em Hebrom, sobre a tribo de Judá. E quem assume o trono de Israel é Isbosete. Isbosete ele reina 2 anos sobre Israel, e depois da morte de Isbosete, aí sim Saul ele se torna rei de Israel. Então, esse período da mensagem que a gente vai ler, Davi ainda não é o rei de Israel, amém? Quem é o rei nesse período aqui ainda é Saul. Em 1 Samuel 16:3 diz assim, ó: e convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor. Veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: de paz é a tua vinda? E ele disse: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Agora eu quero que você guarde essa frase que eu vou ler agora. E santificou ele a Jessé e aos seus filhos. Vamos de novo. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e o convidou ao sacrifício. Aqui o texto ele não deixa claro, ele não cita Samuel ele dizendo para Jessé que um dos seus filhos seria rei. Mas dentro do contexto aqui, quando a gente olha, provavelmente Samuel ele chega a dizer a Jessé que ele estava indo até ali para ungir um dos seus filhos. Por mais que o texto não diga assim, ó, e Samuel disse a Jessé, não diz isso. Mas pelo contexto do que a gente vai ler, provavelmente em algum momento Samuel chegou lá e falou: Jessé, eu vim aqui porque Deus escolheu dentre os seus filhos um para ser rei de Israel. E em 1 Samuel 16:6 diz assim: sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o... E aqui a gente vê o primeiro sintoma da síndrome de Jessé. O primeiro sintoma da síndrome de Jessé é olhar para a aparência. Porque Samuel estava indo naquele lugar para ungir um dos filhos dele. E a primeira coisa que ele percebe, a primeira coisa que ele
presta atenção, ele vê Eliabe. E provavelmente esse cara era bonito, alto, provavelmente ele tinha a postura, ele tinha jeito. E olhando para Eliabe, provavelmente eles olharam e viram um rei. E ele já disse, certamente, essa foi a palavra que ele disse, certamente é esse aí que o Senhor escolheu. E eu acredito que Samuel provavelmente já estava caminhando em direção a ele para ungir, mas o Senhor falou, opa, peraí, deixa eu chamar o VAR aqui, tem alguma coisa errada. Não é esse não. Porque enquanto o homem olha para a aparência, eu olho para aquilo que está no coração. E esse é um problema frequente no nosso dia a dia, não só na nossa vida diária, secular, mas aqui também. Porque a gente tem mania de olhar para as pessoas, olhar para a roupa que elas vestem, olhar para o jeito que elas param, olhar para a maneira que elas falam, e aí, segundo a nossa visão, segundo a nossa opinião, segundo a aparência das pessoas, a gente fala assim, não, peraí, esse aqui com certeza, se não é, vai ser um grande pastor. Esse aqui com certeza, se tiver uma oportunidade, vai ser muito usado por Deus. Não, esse aqui com certeza lidera alguma coisa, e lidera com autoridade, com êxito, com sucesso. Que olha como ele senta, olha a postura desse homem, gente. Olha o tamanho da Bíblia que ele carrega, irmão. Isso é Bíblia de crente. Porque crente não usa aquela Bíblia 007, né? Aquelazinha pequenininha que cabe no bolso. Não é no bolso da calça não, é aquele bolsinho pequenininho, tem o bolso e o bolsinho. Porque a gente tem mania de olhar para a pessoa e falar, não, peraí, esse aqui é, não, esse aqui não é não, aquele ali não sei, eu tenho que conversar com ele 10 minutos e eu te falo se ele é ou se ele não é. Tem isso ou não tem, gente? Tem ou não tem? A gente não olha para alguém, a gente decreta ou declara quem é aquela pessoa, se ela é chamada, se ela não é, se ela está vivendo em santidade, se não está. O irmão hoje não me cumprimentou, não deu a paz do Senhor, está em pecado. Porque a gente tem mania de olhar para as pessoas e a gente determinar o que ela tem que ser, o que ela não tem. E essa é uma síndrome. Essa é o primeiro sintoma da síndrome de Jessé. É quando a gente começa a se moldar dentro de um comportamento externo. É quando a gente começa a tomar algumas decisões porque as pessoas têm que me ver. Porque o pastor, ele tem que me ver, e ele tem, quando eu estiver perto do pastor, eu mudo meu jeito de falar. Quando eu vou fazer uma oração, eu tenho que fazer uma introdução nessa oração. Porque se eu fizer uma boa introdução, eu sou espiritual. E eu começo a minha oração, eu mudo a minha voz. Ó Deus poderoso, exaltado sobre todo o céu, Deus grande, maravilhoso, exaltado, grandioso, santo. E aí a gente começa a moldar o crente, a moldar o santo, a moldar aquele que é espiritual e que não é. Se começou a oração com o pai, é fraco. Se falou pai, já entrou na oração, é fraco. Tem que ter a introdução de crente. Para orar tem que ser de joelho, irmão. Porque se não orar de joelho, não é crente. O cara tem artrite, artrose, osteoporose, ele tem todo tipo de doença. Está com dor no joelho, na canela, na coxa, nas costas, problema de coluna. Se sentar não levanta mais, mas ele tem que ajoelhar, irmão. Porque se ele não ajoelhar, eu preciso manter a minha postura, porque eu tenho que mostrar que eu sou. E aí a gente acostuma a olhar para as pessoas com aquilo que elas fazem por fora.
mas o coração está longe. E a gente acha que tomando uma decisão, fazendo uma coisa ou fazendo outra externamente, eu estou agradando ao Senhor. Não, porque se o pastor me ver, eu vou ter oportunidade. E da mesma maneira que a gente se preocupa em agradar os outros, a gente tem a mania de olhar para alguém, e porque ela fez ou deixou de fazer, porque ela fala assim ou fala assado, porque ela ora assim ou ora de outro jeito, ela é crente ou não é? Não se preocupa não, irmão. Então essa síndrome, a síndrome de Jessé, ela olha para alguém, e só de olhar ela já sabe. Não é cigana não, mas já sabe. Parece até que é coisa de simpatia, né? De outra religião, que quer saber o seu futuro, só de olhar para você. Só falta falar: irmão, me dá a mão aqui que eu vou te falar tudo que vai acontecer na tua vida. Porque a gente tem mania de olhar para a pessoa e dizer o que ela é. 1 Samuel 16, do 8 ao 11. Está com a Bíblia aberta aí? Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a esse tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Samar, porém disse: tampouco a esse tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a esses. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Depois disse Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porque não nos assentaremos até que ele venha aqui. Eu pergunto para você: cadê Davi? Cadê Davi? E esse é o segundo sintoma da síndrome de Jessé. E o segundo sintoma da síndrome de Jessé é não valorizar os da casa. Porque aqui no texto deixa claro que quem estava chamando era Jessé. Primeiro a gente viu que ele chamou Eliabe, Abinadab, e aí foi passando filho por filho, filho por filho. E ele foi chamando, e ele foi chamando, e o Senhor: não, esse eu rejeitei. Não, esse eu rejeitei. Só que chega um momento aqui que ele para. Se você vê aí, ele chama um, chama dois, chama três e vai chamando, daqui a pouco ele para. Mas Deus tinha falado para Samuel que era um dos filhos dele. Mas como assim, se é um dos filhos de Jessé, e o Senhor passou todos os filhos e o Senhor rejeitou? Tem alguma coisa errada. E aí Samuel, não foi Jessé, Samuel pergunta: mas espera aí, você tem mais filho? Está faltando alguém? E aí Jessé lembra que ele tem mais um filho. Ele fala assim: ih, tem um menor, tem um menorzinho, ainda falta um. E ele está apacentando as ovelhas. E aí Samuel ele fala para ele: então faz o seguinte, chama ele lá, porque a gente não senta enquanto ele não chegar aqui. E sabe o que me faz pensar, me faz lembrar essa atitude de Jessé? Que às vezes, irmão, a gente tem uma igreja, a gente tem pastor, pastora, evangelistas, pastores auxiliares, nós temos obreiros, líderes de ministério, líder de departamento, e a gente não valoriza aqueles que estão na nossa igreja. Se botar um cartaz que vai vir um profeta tal de fora para pregar, e eu vou para o culto, espera aí, deixa eu me arrumar, cadê aquele perfume que eu só uso uma vez por ano em ocasiões especiais? Espera aí, cadê? Que eu vou usar, porque hoje vem aquele profeta que libera a palavra, aquele profeta que fala e a gente chora, ele está vindo.
Hoje é meu dia, hoje Deus fala comigo. Meu pastor prega, o outro líder prega, o outro evangelista prega, a pastora prega, Deus não fala comigo não. Mas hoje o profeta vem e Deus vai falar. Hoje é meu dia. E a gente faz isso. Essas cadeiras vazias aí, se tivesse um anúncio de um profeta de fogo, de poder, estava cheio. Por quê? Porque eu vi a foto lá, irmão. É a foto do pessoal que já vi lá no Instagram. Ou vai ser o pastor, ou vai ser o evangelista. Então, já conheço. Não muda nada não. É unção pouca. Mas se fosse o profeta, o profeta tem unção. O profeta da outra igreja, ele tem unção. Aquele pregador da outra igreja, ele tem unção. Da minha igreja não tem. Então, quando vier o profeta de fora, eu vou para o culto. Enquanto for o pastor, eu vou quando eu quiser. Enquanto for um evangelista, uma evangelista, eu vou quando eu quiser. E aí a gente vê aqui que enquanto eles estavam lá na mesa, prontos para escolher o rei, onde estava Davi? Vê aí na Bíblia onde estava Davi. O que Davi estava fazendo? Estava fazendo o quê? Ovelha de quem? De quem? De papai, né? Sabe por que a gente tem que valorizar o nosso pastor? Vou falar para você. Porque o pregador de fora, ele vem aqui, ele estuda 1 hora, faz uma oração de meia hora, vem aqui e traz um monte de revelação. Deus usa mesmo, irmão. Vou falar que Deus não usa não. Deus usa, Deus fala, você chora. Mas esse profeta, ele não está apacentando ovelha não. Pregar é fácil, irmão. Você estuda, vem aqui e prega. Deus te usa. Deus fala com você. Vai dar uma tremidinha nas canelas, vai dar um frio na barriga, vai. E se não der, tem alguma coisa errada. Tem que dar. Os mais ansiosos da diarreia. Você fica ensaiando em casa. Mas pregar é fácil. Difícil é apacentar ovelha. Pregar, todo mundo quer pregar. Se você perguntar assim, quem quer pregar no próximo culto? Vai ter um monte levantando a mão. Mas se você perguntar assim, quem quer apacentar ovelha? Sabe por quê, irmão? Estudar para pregar, 1 hora você estuda. Apacentar ovelha não é com 1 hora não. 1 hora é um gabinete com um irmão da igreja. E às vezes a gente está valorizando o de fora, que não apacenta ovelha. E o pastor que está em casa, apacentando as ovelhas de casa, a gente não dá valor. O irmão, o líder, o evangelista que está liderando o setor, que está passando perrengue, que está fazendo 5 funções ao mesmo tempo, porque não tem gente para fazer, a gente não valoriza não. Sabe o que a gente faz? A gente fala mal. Você acredita que tem gente que fala mal do pastor, da pastora? Tem. Mas do profeta de fora ninguém fala. E eu vou falar para você, eu trabalhei com 2 profetas, usado por Deus, hein? 2 profetas usados por Deus. Isso aí você corta. Usado por Deus. Eu era usado mesmo. Conheciam da palavra, pregavam muito, irmão. E era pastor chamando daqui, pastor chamando dali, a agenda dele cheia. E cada dia eles estavam numa igreja. Mas sabe o que eles falavam lá no salão de vendas que a gente trabalhava? Eles falavam assim, por menos de 300 eu não prego. Se não me dá 300 eu não prego. Eu só prego se me der 300. E é de 300 para cima. Porque tem pastor que não dá nem a passagem. Eu só prego se me pagar. Final de semana, eles não eram casados não. Era um pastor e um evangelista. 2 profetas. Final de semana eles iam viajar com a namorada. Não era casado não. Um quarto só. À noite, a virada da noite, só Deus sabe o que acontecia. Mas era profeta. Aí sabe o que acontece? Esses homens, esses 2 caras, 2 mercenários, mas era profeta. Deus usa? Usa. A obra não é deles, é de Deus. Deus vai usar.
Eles vão para o céu? Não, vai para o inferno, mas Deus vai usar. Usa, irmão. Deus usa a gente em pecado também. Agora a consequência é dura. Aí o que acontecia? Esses 2 mercenários ia pregar na igreja, o fogo descia, pessoas eram curadas, pessoas eram transformadas, e todo mundo valorizava eles. 2 mercenários, o pastor da igreja, ninguém dá valor. Enquanto eles estavam saindo com a namorada, enquanto eles estavam vivendo uma vida fora dos princípios da Bíblia, o pastor estava apacentando ovelha, e as igrejas, os membros das igrejas que eles iam, dava mais valor para eles do que para o pastor. Eu vou perguntar a você, será que você consegue amar teu pastor hoje? Será que você consegue valorizar os líderes da igreja? Será que você consegue valorizar os irmãos que estão aqui? Ah, mas o líder é complicado, o irmão é complicado. Sabe por que o irmão é complicado? É porque você conhece ele, irmão. O irmão que você valoriza, que da outra igreja, que é uma bênção, às vezes ele é complicado também. Mas você dá valor por quê? Porque ele é de fora. Você não vai conhecer o defeito de quem não mora com você, de quem não vive com você, de quem não congrega com você. E você às vezes está valorizando gente que é pior do que os irmãos daqui. E tem irmão ruim? Tem. Sabe quando não vai ter mais irmão ruim? Quando for todo mundo para a glória, tiver o corpo glorificado, a gente vai ser como anjo, ninguém vai ter pecado, ninguém vai ter defeito, ninguém vai fazer fofoca, ninguém vai falar da vida de ninguém. Ninguém. No céu vai estar todo mundo perfeito. Aqui não. Tem gente ruim na igreja, tem gente melhorando, tem gente que estava melhorando, piorou, voltou pior do que estava no começo, está tentando de novo. É assim. E tem que ser assim. Tem que ser assim. Mas essa pessoa que está do teu lado aí, ela só é ruim porque você conhece ela. Porque se ela passasse ali na rua com pinta de crente, desse a paz do Senhor, você ia falar, é uma benção, sem conhecer. Então que a gente venha valorizar aquele que está aqui. Amém? Amém? Todo mundo aqui tem defeito, irmão. Eu vou dizer para você, tem gente que erra tentando acertar. O líder do ministério, do departamento, da rede, às vezes erra, sabe por quê? Porque está tentando acertar. Erra, sabe por quê? Porque às vezes está extremamente sobrecarregado com 1000 coisas para fazer e não está dando conta de nada, porque é tanta coisa, faz tanta coisa, que às vezes não tem ninguém para se levantar para fazer algo simples, ele tem que fazer tudo, aí ele erra. Aí você vai olhar lá para fora e falar lá, o líder tal é melhor do que o líder da igreja, o pastor tal é melhor que o pastor da igreja. Não é não, porque tem membro dele lá que também faz a mesma coisa. E o que é que a gente precisa? A gente precisa aprender a valorizar aquilo que tem na nossa casa. Amém? Terceiro sintoma, 1 Samuel 16:3. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram, de paz é a tua vinda? E disse ele, é de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou ao sacrifício. Deixa eu perguntar a você, isso aqui foi antes ou depois de Samuel perguntar se havia outro filho? Antes. E aqui está dizendo que ele santificou a ele, Jessé e os seus filhos. Jessé ele chama todos os filhos, menos a Davi. E o terceiro sintoma da síndrome de Jessé é a rejeição. A gente vê que provavelmente ali tinha uma mesa posta, provavelmente ali havia refeição, porque quando um profeta chegava, ainda mais Samuel, que era muito respeitado, muito admirado,
Provavelmente depois ali de ungir o rei, que o último a pensar seria Davi. Haveria provavelmente um banquete, uma refeição. Tanto que Samuel fala: ninguém vai sentar antes que ele venha. Ele separa os filhos, mas ele deixa Davi. E esse é um sintoma, porque ele não foi lembrado, ele não estava presente, ele não foi visto como uma possibilidade de ser rei. Não, peraí, qualquer um pode ser rei, menos você. E quantos de nós, por algum motivo, já não sofreu rejeição? Quantos de nós já olharam para nós? Quantas pessoas olharam para você e disseram que você não era capaz? Quantas pessoas olharam para você e disseram que não tinha jeito, ou que não tinha mais jeito, que você nunca ia vencer na vida, que você nunca seria ninguém, que você seria um fracasso? Talvez seus pais olharam para você e falaram que você foi a pior coisa que aconteceu na vida deles. Pode ser que dentro da sua casa você sinta que os seus irmãos são mais amados que você. Pode ser que na hora de repartir, de dividir, ou você fica com a pior parte, ou nem fica com nada. E estava Davi lá atrás, cuidando das ovelhas de papai, e na hora de sentar à mesa para ungir um filho a rei, ele não é chamado. E eu pergunto para você: qual é a lembrança que você tem de rejeição? Qual é o ponto e a tristeza que hoje talvez não deixa mais você caminhar, porque um dia duvidaram de você? Mas enquanto estavam os filhos ali, com fama, com postura, com beleza, estava Davi com o coração lá atrás. Porque o que Deus tem procurado nesse tempo não são pessoas boas. Não são pessoas boas. São pessoas que estão dispostas a amar o que o Senhor ama. Porque o que Davi estava fazendo para Deus era algo extremamente precioso. Quem lembra de Jesus quando chega para Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? E aí Pedro responde, Jesus replica falando o quê? Quem lembra? Apacenta minhas ovelhas. E o que Davi estava fazendo? Enquanto ele estava sendo rejeitado, ele estava apacentando as ovelhas do papai. Talvez hoje você se sinta rejeitado, talvez você não se sinta valorizado, mas diante de uma rejeição, o segredo é: apacenta as ovelhas. Cuida da obra, cuida de alguém que está precisando, sirva ao Senhor com amor. Talvez você hoje queria estar pregando e só botam você para lavar banheiro, mas eu digo para você: lave o banheiro com amor, e quando chegar uma ovelha triste no banheiro, abrace ela, cuide dela. Porque não é sobre fama, status, não é sobre aparência, é sobre apacentar ovelhas. É sobre olhar para essa pessoa que está sentada do teu lado e entender que ela é importante. Entender que o irmão da igreja do lado não é mais precioso que essa pessoa, que Jesus morreu por ela. É amar aquilo que o Senhor ama. É ter a paixão por aquilo que o Senhor tem paixão. É cuidar daquilo que o Senhor separou. E essa pessoa que está do teu lado, ela é uma escolhida, separada. Pode ser que você olhe para você e fale assim: não, o Senhor não me chamou, não me escolheu. Ele te escolheu, Ele te chamou. E ainda que na tua vida tenha passado um monte de Jessé para apontar o dedo na tua cara e falar: você não vai ser ninguém, olha o teu passado, olha o que você já fez, o Senhor está dizendo para você: eu te escolhi.
eu tenho algo para fazer na sua vida. Talvez você esteja lá atrás, escondido, ninguém te chama, ninguém te procura, mas quando Deus ele quer fazer, Ele tira você lá de trás e derrama óleo sobre a sua cabeça. Ontem eu era o esquecido, hoje eu sou rei. Ninguém lembrava de mim, mas hoje veio um profeta aqui e derramou óleo sobre a minha cabeça. E no lugar de abandonado, do menor, não, o menor está lá. A gente dificilmente vai ver nome de criança com o nome dos irmãos de Davi. Mas quanto Davi você não conhece, irmão? O menor se tornou maior. Por quê? Porque o Senhor encontrou em Davi um coração disponível. E se o Senhor nessa noite encontrar em você um coração disponível, a tua vida nunca mais será a mesma. Não, peraí. Vou beber água. Quase engasguei, porque não é possível. Vou falar de novo. Se o Senhor encontrar nessa noite o seu coração disponível, a sua vida nunca mais será a mesma. Você crê nisso? Então eu queria que você se colocasse de pé. Existem 2 pontos para a gente caminhar nesse final. O primeiro é: será que eu tenho sido Jessé na vida de alguém? Será que eu tenho olhado as pessoas pela aparência? Será que eu tenho julgado as pessoas pela aparência? Será que eu não tenho dado valor àqueles que estão aqui, às lideranças, ao pastor, à pastora? Será que eu tenho olhado lá para fora e tenho valorizado mais o que está lá fora do que está aqui dentro? Os irmãos, os líderes, aqueles que servem. Mas talvez você hoje não esteja agindo dessa maneira, mas pode ser que você já foi rejeitado. Pode ser que você foi rejeitado pela sua família. Pode ser que você foi rejeitado na sua igreja. Alguém um dia, durante um momento que você estava servindo, foi duro com você, te diminuiu, disse que você não servia, que você não prestava, e talvez o seu coração se fechou. Se você é essa pessoa, o Senhor, Ele quer falar com você. Porque não é sobre o que as pessoas pensam de você, é sobre o que o Senhor, Ele determinou sobre a sua vida. E se o Senhor trouxe um decreto sobre você, Ele vai cumprir.